Uniclac. Olá pessoal, tudo bem? Vamos para a nossa aula. Hoje nós falaremos sobre as sanções disciplinares aplicadas à Polícia Militar e ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará. Começando lá no artigo 14, então, que vem tratar das relações das sanções disciplinares, né? Que começa com advertência e vai terminar lá na proibição do uso do uniforme ou do porte de arma, tá certo? Diz o artigo 14, as sanções disciplinares aplicáveis aos militares do Estado, independentemente do posto, graduação, função que ocupe, são. Então, o próprio artigo 14, ele engloba todo mundo, desde o mais moderno ao mais antigo. Porque, veja bem, ó, quando ele fala que as sanções disciplinares, ou seja, as punições, se aplicam a todo mundo, desde o soldado ao coronel comandante. Porque, olha só, ao posto, oficiais, graduação ou função que ocupem. Nenhum militar da ativa ou da reserva remunerada, exceto aqueles que estão fora do código, nenhum ficará fora de aplicação de uma sanção, caso venha a praticar uma daquelas transgressões. Por exemplo, eu sou o coronel mais antigo, pratiquei uma transgressão disciplinar. Posso ser punido? Posso, claro. Eu sou o soldado mais moderno, pratiquei uma infração disciplinar. Posso ser punido? Sim. Pega todo mundo, tá bom? E quais são essas sanções disciplinares? Advertência, são 8 sanções. Advertência, repreensão, permanência disciplinar, custódia disciplinar, reforma administrativa disciplinar, demissão, expulsão, proibição do uso do uniforme e do porte de arma. 8 sanções, tá bom? Nós estudaremos cada uma delas, tá certo? Entraremos em cada uma delas para você acertar qualquer tipo de questão referente às espécies de punições, às espécies de sanções disciplinares. Diz o parágrafo ainda deste artigo o seguinte: todo fato que constituir transgressão deverá ser levado ao conhecimento da autoridade competente para as providências disciplinares. Esse dispositivo nada mais do que reflete aquela imposição de que, se você, independentemente da sua graduação ou do posto, ficar sabendo de uma infração disciplinar, deverá notificar a quem de direito, a autoridade competente, a autoridade militar. Muito bem. Senhores, advertência é uma sanção verbal, né, que pode ser dado individualmente ou ostensivamente, você na frente da tropa, eu falarei disso daqui a pouco, tá bom? A repreensão é uma punição que vem por escrito, tá certo? Essa é uma das diferenças entre advertência e repreensão, porque a advertência é verbal, a repreensão por escrito. A advertência não vai para os assentamentos do militar, da ficha funcional, ao passo que a repreensão vai. A advertência se aplica tão somente às infrações disciplinares de natureza leve. Cuidado, não pode aplicar advertência, por exemplo, para uma infração disciplinar média ou grave. A repreensão pode ser aplicada para a infração de natureza leve ou média, a repreensão, mas não para grave. Permanência disciplinar, nós verificaremos detalhadamente que é uma punição, é uma sanção disciplinar em que o militar ele fica no quartel, na organização militar, seja da PM ou do bombeiro, e participa normalmente do serviço de instrução. Ele não fica preso numa cela, mas ele não pode ir para casa. Ele pode ir para o rancho, ou seja, para o refeitório, ele pode trabalhar normalmente. Isso é a permanência. Na permanência, o sujeito recebe normalmente, por exemplo, ele ficou lá 8 dias de permanência, né?
ele vai receber normalmente, vai contar esse tempo para fins de tempo de serviço e tudo mais. A custódia disciplinar também é uma punição em que o sujeito, em que o militar, não pode ir para casa, ele fica na organização, ele fica na unidade. Ô Marciano, você está de custódia disciplinar por 5 dias, né? Por 5 dias. A permanência pode ir até 20 dias e a custódia pode ir até 15 dias. Você está de custódia 5 dias. Eu não posso ir para casa. Na custódia disciplinar, ela diferencia da permanência, porque na custódia o sujeito, ele não pratica serviço, ele não faz parte da escala, ele não tira serviço, tá certo? Ele não participa de instrução, ele não participa de qualquer atividade militar. Ele fica no quartel, não fica preso em compartimento, numa cela, tá certo? Como ele não participa de nenhuma instrução, ele não participa do serviço, de escala de serviço, ele não trabalha, só fica no quartel, também ele não recebe e não conta para fins de tempo de serviço, tá bom? Mas fica tranquilo que eu vou entrar detalhadamente em cada uma delas. Reforma administrativa disciplinar, né? É quando o militar da ativa sofre uma punição de forma que ele não continuará mais na atividade, ele não continuará nas fileiras da polícia ou do corpo de bombeiro de forma ativa, ou seja, ele vai para a aposentadoria. É o que, comparando, né, seria uma aposentadoria compulsória, obrigatória, vai com proventos proporcionais. Ah, tem 20 anos de serviço, vai correspondente a 20, tem 20 anos, vai receber apenas 20 avos. Ah, tem 15 anos, vai receber metade do soldo. E assim sucessivamente. Não vai com os proventos integrais. Demissão, na verdade, é o desligamento do militar, né, através de uma punição, e se aplica tanto ao oficial quanto às praças. Daí a diferença da expulsão, porque a expulsão também é o desligamento do militar, né, das fileiras da organização, da instituição, só que se aplica somente às praças, não se aplica a expulsão a oficial. Nós estudaremos também detalhadamente uma e outra. Proibição do uso de uniforme e do porte de arma é uma punição disciplinar, é uma sanção disciplinar que se aplica apenas ao militar que está na inatividade, aquele que está na reforma, aposentado, vamos dizer, né? Ao inativo. Ele está na reserva remunerada. Por exemplo, eu estou na reserva remunerada. Eu posso usar o uniforme? Posso. Para que você vai usar o uniforme se você está aposentado, Marciano? Sim, mas pode ser que eu vou participar de um casamento, eu posso ir uniformizado, eu vou participar de um desfile, né, cívico de 7 de setembro, eu posso ir uniformizado. Se for punido com esta sanção, está proibido de usar o uniforme, está proibido de portar arma. Estudaremos cada uma dessas sanções, a começar pela advertência. Aqui foi só um apanhado geral, para você já de cara saber a diferença de uma de outra, mas fica tranquilo que eu vou entrar em cada uma delas, a começar por esta aqui, da advertência. A advertência diz o artigo 15 em seu parágrafo único. Artigo 15, advertência, forma mais branda de sanção, é a mais leve, vamos dizer assim. Por isso que ela só se aplica à infração de natureza leve. É a advertência, forma mais branda de punição, de sanção, é aplicada verbalmente, não por escrito, verbalmente, ao transgressor, podendo ser feita particular ou ostensivamente, sem constar de publicação, figurando, entretanto, no registro de informações de punições para oficiais ou na nota de corretivo das praças. Vamos entender isso aqui? Primeira coisa, advertência, tá certo? Ela é a mais branda possível. Nós temos advertência, então 8 tipos. Advertência, repreensão, né? Permanência, custódia, a custódia cautelar, a demissão, a expulsão, né? A proibição de uso do uniforme e porte de arma. Pronto. Dessas 8,
a advertência é a mais leve. Primeira observação. Segundo, a advertência, como é que ela é aplicada? Tá certo? O sujeito responde o processo, tem que ter o contraditório e ampla defesa. Se for uma infração leve, o responsável pela aplicação da pena pode chamar o militar separadamente, ou seja, particular, e dar uma advertência. É o carão, é a esculhambada, é o que no militar chama de mijada. Fulano de tal levou uma mijada, com o respeito da palavra, né? Mas é isso aí, é um carão, foi esculhambado. Lá no gabinete, lá no posto de comando. Ninguém viu. Isso é particular. Mas pode também a advertência ser de forma ostensiva. Como é que é isso? Na frente de outras pessoas, na frente da tropa. Por exemplo, você é meu comandante, né? Eu pratiquei uma infração leve, fui processado e não consegui provar a minha inocência. Pronto, eu vou ser apenado com uma advertência. Você pode me chamar na frente da tropa e dar a advertência. Eu estou aqui advertindo você, Marciano, por ter praticado a seguinte infração disciplinar. Por isso que ela pode ser tanto particular, ou seja, só você e eu, né? Ou ostensivamente na frente de outras pessoas. Não é publicado, ou seja, não consta em documento. Por isso que ela é verbal, tá certo? E também fala o seguinte, que figura no registro de informações de punições, figurando, entretanto, no registro de informações de punições para oficiais. Ela não é publicada nos assentos funcionais, mas vai constar que o Marciano foi advertido na época tal, no dia tal. Isso consta? Isso consta. Senhores, essa é a punição, a sanção disciplinar de natureza advertência, ou seja, classificada como advertência. Parágrafo único. A sanção de que trata o caput aplica-se exclusivamente às faltas de natureza média, falso. Leve, leve, leve. A advertência é a mais branda, então fica com a mais branda. Nós temos leve, média e grave. Não pode, olha aqui, constituindo ato nulo, quando aplicada em relação à falta média ou grave. Média ou grave não pode ter advertência. Eu pratico, por exemplo, uma tortura grave. Você acha que eu estou sujeito só a um carão, a uma esculhambada? Não, está proibido. E se assim for punido, está nula, não pode. Tá certo? Eu vou sofrer uma sanção mais grave, evidentemente. Tá bom? A repreensão. A repreensão é a sanção feita por escrito. A advertência é verbal, repreensão é por escrito. Ao transgressor, ao militar transgressor. Publicada em boletim. A advertência não é publicada, devendo sempre ser averbada nos assentamentos individuais. Devendo sempre ser averbada. Olha aqui a diferença. Figurando, entretanto, no registro de informações de punições para oficiais. A advertência não consta nos assentamentos individuais. Só vai constar no registro de punição. Tá certo? Não vai estar no extrato de alteração. A repreensão, que é a segunda, né, de leve para mais grave, é a segunda na escala ali, né, da leve para mais grave. A repreensão, ela é por escrito, é publicada, tá certo? E vai constar nos assentos individuais, vai constar na folha, vai constar na ficha de alteração, vai constar na ficha funcional do militar, tá bom? A sanção de que trata o caput, ou seja, a repreensão, aplica-se às faltas de natureza leve e média, constituindo ato nulo quando aplicada em relação à falta grave. Olha só, advertência para leve, repreensão leve e média. Não pode ter advertência para falta grave, não pode ter advertência para média ou grave. Repreensão é para média e leve, ou seja, leve e média. Não pode ter repreensão para falta grave, tá bom? Tá ok? Claro, por quê? Porque de acordo com a gravidade da conduta,
Leve, média, grave. Leve advertência. Se for média, pode ter uma repreensão, né? Leve ou média, pode ter repreensão. Se for só leve, né? Se for leve, só advertência. Não pode aplicar, por exemplo, leve para média, tá bom? Da permanência disciplinar, que pode até 20 dias de permanência. O que é isso? A permanência disciplinar é a sanção em que o transgressor... Professor, volta para mim, nesse negócio aqui, ó, né? Vamos fazer o seguinte, senhores, olha só, é só para você colocar assim, ó, advertência e repreensão. Advertência e repreensão. Advertência só pode quando a infração for de natureza leve, tá certo? Quando a infração for de natureza leve. Né? Algo me disse que ficou uma dúvida aí para você, por isso que eu voltei. A repreensão pode ser tanto para leve quanto para média, tá certo? Sendo que não pode ter repreensão para grave. Não pode ter repreensão para grave. Aqui também, ó, quando for advertência, não pode ter advertência, ó, não pode ter advertência para média e não pode ter advertência para grave, negativo, tá bom? Advertência liga com leve, repreensão pode ser tanto leve quanto média, mas jamais para grave, tá certo? Você não tenha dúvida que é um assunto que tem grande probabilidade de cair na sua prova, né? Porque você será militar, você tem que saber essa classificação e quando que é aplicada uma ou outra, tá? Agora sim, da permanência disciplinar, que pode ir até 20 dias. A permanência disciplinar é a sanção, é a punição, em que o transgressor ficará na OPM, Organização Policial Militar, ou na OBM, Organização Bombeiro Militar, sem estar circunscrito a determinado compartimento. Que bicho é esse, professor? Quando o sujeito estiver de permanência disciplinar, que é um tipo de punição, é um tipo de pena, chamada de sanção disciplinar, ele, o militar, ele fica no quartel. Ele fica na organização militar, tá certo? Só que ele não fica preso em uma cela, num compartimento. Ele está livre, pode ir para o refeitório, pode ir para o Grêmio, onde tem ali a mesa de sinuca, pode andar no pátio, ele só não pode ir embora para casa. Ele está de permanência, é uma punição, ele não pode ir embora. Professor, o cara ficou 8 dias, ficar 8 dias fora de casa, 8 dias se ele estiver de permanência. Essa é a infração disciplinar, em que o sujeito fica proibido de sair da unidade militar, mas não fica preso em uma cela, tá bom? O militar do Estado, sob permanência disciplinar, comparecerá a todos os atos de instrução e serviço, internos e externos. O que é isso, pessoal? Ô Marciano, você está punido de permanência, respondeu um processo administrativo e foi punido com permanência. Vai ter uma instrução de transcurso de água. Opa, lá fora da unidade militar, externo. Minha companhia está indo. Eu posso ir? Devo, porque, mas eu não vou, eu estou punido. Vai sim, porque a permanência, ela não te impede de você participar da instrução. Você vai ganhar normalmente, você só impede de ir para casa, tá certo? Colocaram eu na escala de serviço. Opa, eu vou dizer, eu não vou tirar serviço porque eu estou de permanência disciplinar. Vai sim, porque a permanência disciplinar não impede você, Marciano, de tirar serviço. E não interessa se é dentro do quartel ou fora do quartel, tá bom? Tanto que é uma das diferenças da custódia cautelar, que é outro tipo de punição, que é a próxima, que isso, o sujeito, o militar, o transgressor, ele não participa de nada. Ele fica ainda, né, fora de uma cela, mas aí ele já não participa de nada, tá bom?
A pedido do transgressor, o cumprimento da sanção de permanência disciplinar poderá, a juízo devidamente motivado da autoridade que aplicou a punição, ser convertido em prestação de serviço extraordinário, desde que não implique prejuízo para a manutenção da hierarquia e da disciplina. Que trem é esse? Olha só, o Código Disciplinar, né, colocou como uma possibilidade para a sanção de permanência ser convertida, ser trocada, ser substituída por outra, né? Pelo seguinte, não pelo outro, mas pelo serviço extraordinário. O que é isso? Senhores, eu tiro meu serviço da escala normal, segunda-feira. Só vou entrar de serviço lá na quinta-feira, tá certo? Eu posso, eu vou entrar de serviço na sexta-feira, tirei segunda, vou entrar de serviço na sexta-feira só. Ou seja, na quarta-feira, e eu estou de permanência, eu posso, nos dias de folga, prestar serviço extraordinário, como se fosse hora extra, no mínimo de 6 horas, no máximo de 8 horas, tá certo? Essa troca é possível desde que o transgressor, o punido, faça o pedido. Não pode você, comandante, por exemplo, falar: Marciano, você está de permanência disciplinar e eu vou substituir essa pena por serviço extraordinário, tá bom? Não pode. É a pedido, porque ela já fala, a pedido do transgressor. Eu vou fazer um pedido para você, para que eu não fique no quartel, mas que eu cumpra aqueles 6 dias de permanência nos dias de folga, trabalhando extraordinariamente. Tá certo? Tá? Se você, comandante, quiser, porque não é obrigado a acatar o meu pedido, porque ele fala: a juízo, olha aqui, a pedido do transgressor, o cumprimento da sanção de permanência disciplinar poderá, a juízo devidamente fundamentado. Ou seja, fica na discricionariedade do comandante, do superior que aplicou a sanção, do oficial que aplicou a sanção, tá? De aceitar essa troca ou não, tá bom? E aí continua, Na hipótese da conversão, a classificação do comportamento do militar do Estado será feita com base na sanção de permanência disciplinar. Isso aqui só está dizendo o seguinte: vem cá, tudo bem que você trocou a permanência por serviço extraordinário. Era para ficar 6 dias no quartel, fez o pedido, o comandante aceitou, falou: tá bom, você está liberado. Só que esses 6 dias você vai pagar ele, tá certo? Pagar como? Você vai trabalhar além do normal, além da escala de serviço. Pronto. Nós verificaremos que o cara não pode trabalhar logo depois da escala e nem um dia anterior à escala. Não pode emendar, por exemplo. Mas isso eu falo daqui a pouco. Muito bem. Aí eu não fiquei de permanência, porque teve convertido. Só que, olha só, essa punição existe. E se ela existe, ela será contada para fins de me classificar no comportamento, tá certo? Ela vai contar na minha ficha funcional. É isso que quer dizer o parágrafo 1º. Aí continua. Considerar-se-á um dia de prestação de serviço extraordinário equivalente ao cumprimento de um dia de permanência, salvo nos casos em que o transgressor não possua nenhuma falta grave ou média, quando um dia de prestação de serviço extraordinário equivalerá ao cumprimento de 2 dias de permanência. O que é isso, professor? Olha só, senhores, a permanência, ela pode ser substituída, ela pode ser convertida em serviço extraordinário. A cada dia de serviço equivale a um dia de pena, a um dia de permanência. Agora, o próprio código falou, para aquele que não tem ficha suja, aquele que tem a ficha limpa, ou seja, ele não tem nenhuma falta grave ou média. Pode até ter leve, não tem problema. Não pode ter média ou grave. Se você não tem média ou grave, cada dia de serviço extraordinário vai equivaler a 2 dias de pena. Por exemplo, eu e você, nós fomos punidos com a permanência disciplinar. Pronto. Só que eu já sou reincidente em falta grave.
E nós dois pegamos 6 dias, por exemplo. Nós pedimos para que o nosso comandante convertesse. Deixa eu pagar serviço extraordinário. Só que eu já sou reincidente e eu vou ter que tirar 6 serviços para equivaler a 6 dias. Você não você tem ficha limpa. Ou só tem uma leve, porque não pode ter média ou grave. Leve até pode ter. Pegou 6 dias também. O comandante aceitou. Você vai trabalhar só 3 dias, porque a cada dia de trabalho seu, você mata 2 de pena. Entendeu? É isso que quer dizer. Considera-se um dia de prestação de serviço extraordinário equivalente ao cumprimento de um dia de permanência. Salvo nos casos em que o transgressor não possua nenhuma falta grave ou média. Quando um dia de prestação de serviço extraordinário equivalerá ao cumprimento de 2 dias de permanência. Tá bom? O prazo para o encaminhamento do pedido de conversão será de 3 dias úteis, contados da data da publicação da sanção de permanência. O sujeito responde o processo, tá certo? Tem o direito de defesa e tudo mais. Publicou, foi punido há 8 dias. Você tem 3 dias a contar, o prazo para o encaminhamento do pedido de conversão será de 3 dias úteis, contado da data da publicação. Você tem 3 dias. Para recorrer de reconsideração, você tem ali 5 dias. Mas para você pedir para trocar essa pena de permanência para a prestação de serviço extraordinário, você tem que fazer dentro de 3 dias úteis a partir da publicação. Publicou na segunda, começa terça, quarta, quinta. Você tem até quinta para protocolar o seu pedido, tá bom? O pedido de conversão elide o pedido de reconsideração do ato. Elidir é impedir, tá certo? Ora, imagina o seguinte, você é meu comandante, eu fui punido com 8 dias de permanência. Eu tenho 3 dias, depois que sair a punição, eu tenho 3 dias para fazer o meu pedidinho, para converter, tá bom? Se eu faço o meu pedido, como eu fui punido, melhor, saiu uma decisão, eu também tenho o direito de fazer um pedido para você, chamado pedido de reconsideração. Ô, comandante, reconsidera esse ato, eu sou inocente, eu vou ter os meus argumentos para pedir para reconsiderar o ato. Aí vem o estatuto e fala, para aí, de 2 ou 1. Ou você peça para converter a pena em prestação de serviço extraordinário, ou você recorra. Porque se você pedir para converter a pena, automaticamente está impedido de analisar o seu pedido de reconsideração. Está impedido o recurso de reconsideração. Ou um ou outro. A menos que, aí vem o próximo parágrafo, nos casos em que o transgressor não possua nenhuma falta grave ou média, o pedido de conversão não elidirá o pedido de reconsideração de ato. De novo, olha só, você é meu comandante. Aliás, nós dois fomos punidos com 5 dias de permanência. Eu e você. Você é ficha limpa. Você não tem nenhuma infração média na sua ficha e nenhuma grave. Eu tenho uma média. Tá bom? Tá bom. Nós dois, saiu a decisão para nós temos 3 dias para pedir para converter. Tá bom? Tá bom. Como eu tenho já uma infração média, eu pedi para converter, automaticamente eu não tenho direito à reconsideração. Você não tem nenhuma infração média, você é ficha limpa. Você pediu também para converter e você pediu a reconsideração. Você pode entrar com os 2 pedidos. Por quê? Porque o próprio parágrafo 2º vem excepcionar o parágrafo 4º. Quando ele falou, se o sujeito for ficha limpa, ele não tem nenhuma infração grave ou média, além dele poder pedir para converter, ele pode entrar com pedido de reconsideração, que é um recurso para que a autoridade que o puniu, que está punindo, rever aquela decisão. Se o sujeito for reincidente em média ou grave, ele pode pedir para converter? Pode. Ele pode. Só que ele pediu, ele perde o direito à reconsideração. Sujeito que não é reincidente em média ou grave, ele pode pedir os 2. Tá? A prestação do serviço extraordinário, nos termos do caput, do artigo anterior, consiste na realização de atividades internas ou externas, por período nunca inferior a 6 horas ou superior a 8 horas, nos dias em que o militar do Estado estaria de folga. Por isso que eu falei para você, 3 serviços na segunda, minha próxima escala vai ser na sexta. Na quarta,
eu posso pagar, né, um serviço extraordinário para descontar numa pena de permanência, tá certo? É isso que quer dizer isso aqui. Ó. Mínimo 6, no máximo 8. Pode trabalhar dentro do quartel ou fora, normalmente. O limite máximo de conversão da permanência disciplinar em serviço extraordinário é de 5 dias. Ó, é de 5 dias. Tá? Então, naquele exemplo que eu falei para você, eu e você fomos punidos em 8 dias, na verdade, só vai poder descontar 5. Ah, fomos punidos em 20 dias. Porque se for, né, pode chegar até 20 dias. Eu vou cumprir 15 e 5 eu posso transformar em serviço extraordinário. Eu fui punido em 5 dias de permanência. Eu posso pedir os 5 para converter em trabalho extraordinário. É isso que quer dizer, o limite máximo será de 5 dias, tá? O militar do Estado, punido com período superior a 5 dias de permanência disciplinar, somente poderá pleitear a conversão até o limite previsto no parágrafo anterior, a qual, se concedida, será sempre cumprida na fase final do período de punição. Eu fui punido com 15 dias, eu cumpro 10 lá no quartel, fico lá, não posso ir para casa. E aí os outros 5 restantes, esse sim, eu transformo em serviço extraordinário, e aí eu posso ir para casa normalmente, só que no dia de folga eu tenho que trabalhar. Cumprir além da minha escala normal, mais esse serviço extraordinário, como se fosse aí 1 hora extra, só que tem que ser no mínimo 6 e no máximo 8, tá bom? A prestação do serviço extraordinário não poderá ser executada imediatamente após ou anteriormente a este, ao término de um serviço ordinário. Não pode